Boa noite, pessoal da EJA Noite São Francisco. Quem fala é professor Dinga. Estou aqui no meu quarto, fazendo aqui esta videoaula, gravando esta videoaula aqui para vocês, tá certo? Espero que vocês estejam todos bem. Eu estou bem, com saúde, graças a Deus, e vamos para a nossa breve aulazinha para o vídeo não ficar longo demais. Hoje é terça-feira, 16 de março do ano 2021, ainda de maneira remota. Espero que logo voltaremos junto para estarmos na nossa sala de aula, porque não tem nada melhor do que estarmos na nossa sala de aula. Eu sou o Dinga, professor Dinga Carvalho. Lá no meu canal, se inscrevam lá, apertem o sininho para ver as notificações. Sempre quando tiver um novo vídeo, você já pode ir adiantando vendo esse vídeo. Por exemplo, estou postando esse vídeo aqui antes das 6 horas da tarde, aqui no finalzinho de tarde, aqui, clima de sol. Hoje foi uma tarde de sol. Espero que vocês todos estejam bem, tá ok? Então vamos para a nossa aula, para não perdermos tempo, ok? Qual é a nossa aula de hoje? Formação de palavras. As palavras que nós usamos no nosso dia, eles têm uma formação. Então nós temos que aprender nesta videoaula como são formadas essas palavras do nosso dia a dia, tá certo? Que ela serve para a nossa escrita da língua portuguesa e de outras línguas também, mas aqui especificamente é de língua portuguesa. A nossa aula de português EJA 4 São Francisco, noite. A nossa aula hoje é de 19 horas às 19h50. Vamos para a nossa aula. Formação de palavras. Então, existem as palavras, formação de palavras. Existem palavras primitivas, existem palavras derivadas, número 2. Existem palavras derivadas do prefixal e sufixal. Vou dizer o que é que significa cada uma dessas coisas. Número 4, composição por justa posição. Elas se posicionam justamente, cada um no seu local, por isso é chamada justa posição. E por composição, por aglutinação. A aglutinação é quando uma palavra entra dentro de outra palavra, formando uma terceira palavra. Nós vamos chegar lá. E por último, hibridismo. Vocês já ouviram falar nesta palavra? Hibridismo. Já ouviram falar no ensino híbrido? Ensino híbrido é quando existe o ensino presencial e o ensino remoto. É chamado ensino híbrido. Um carro é híbrido. Quando é que ele é híbrido? Quando ele utiliza duas tecnologias. Por exemplo, o carro ele funciona de maneira elétrica e também com o motor a gasolina. Então ele é chamado carro híbrido. Esse carro é muito tecnológico. Ainda não temos aqui ainda não, tá ok? Vamos lá, a Toyota já está fabricando alguns, daqui a pouco a gente está andando neles. O Yaris é um, Toyota Yaris. Se quiserem pesquisar lá no YouTube. Vamos lá. Formação de palavras. Primeiro, as palavras são primitivas, elas podem ser primitivas. São palavras que servem como base. Palavra primitiva, ela serve como base, é o início de todas as coisas. São as palavras primitivas. Por exemplo, pedra, flor e casa. São palavras primitivas. Então, elas são palavras originais. Elas são originais, elas não vêm de outras. São as primeiras a serem criadas, chamadas originais. Aqui recebe o nome de primitiva. Palavra primitiva serve como base. São palavras que servem como base, tá ok? Elas servem como base. É o exemplo aqui, ó. Pedra, flor e casa. Elas são as palavras originais. Elas são as matrizes, digamos assim. Tem a matriz e tem a filial. Essa daqui é a palavra matriz. Mas aqui na língua portuguesa, número 1 é conhecido como palavra primitiva. Tá ok? Aí tem a palavra derivada, número 2. Que palavras são essas? São palavras, são formadas de outras. Por exemplo, pedreiro é formado de pedra. Ok? Então, derivada não é fácil de entender aqui. Floricultura é formada de flor. E casebre é formado de casa. Então, as palavras número 1 são primitivas. Palavras número 2 são derivadas. Ou seja, essas palavras aqui se originaram a partir das primeiras chamadas primitivas. Tá ok? É simples e objetivo e descomplicado a nossa aula. Beleza? Vamos continuar. Então, preste bastante atenção. Existe a palavra formação prefixal e sufixal. Vou explicar cada um. O que significa? O que significa prefixal e o que significa sufixal? Prefixal, gente, preste atenção.
Prefixal já diz, o pré, ó. Pré vem antes de alguma coisa. A palavra fazer, botou 10 antes, ficou desfazer. Prefixal é que você aumentou um prefixo nela. Prefixal que você aumentou. Palavra fazer, desfazer, você aumentou um prefixo nessa palavra. Então a formação através de prefixal. E fazer aqui é o que? Refazer. Fazer é a palavra principal, botou o ré, ficou refazer. É uma palavra nova, mudou o prefixo, por isso ela é chamada prefixal. Está aqui o seu objetivo aqui, prefixal. Entendamos por que é prefixal, porque ela aumentou um prefixo na palavra. Professor, e sufixal? Quando é que ela é sufixal? Gente, sufixal vem de sufixo. Sufixo você aumenta no final da palavra. Por exemplo, a palavra alegre, você aumentou mente. Ficou então alegremente. Sufixal, você aumentou o sufixo. Aumentou uma parte no final. Ó. Alegre, alegremente. Então aumentou lá no final, ela é chamada formação por sufixal. Aumentou alguma coisa no final desta palavra. Carinhoso, carinho mais oso. Carinhoso. Aumentou a parte no final. Se aumentou no final, ela é chamada sufixal. Tá aqui, ó. Sufixal por isso. Prefixal, porque aumenta no início da palavra. E sufixal, porque você aumenta no final da palavra. Simples e objetiva a nossa aula. E descomplicada. Desalmado, presta atenção. A palavra alma aqui é a palavra principal, ó. Alma. Preste atenção, alma. Aí tem desalmado, aumentou pelo prefixal e pelo sufixal. Então ela usa os dois. Tem palavras de todos os jeitos na língua portuguesa, tá ok? E aqui são só exemplos, mas tem inúmeras palavras aí que a gente pode usar esse exemplo aqui. Mas aqui eu estou conceituando cada uma para a gente compreender o que significa cada uma delas na nossa língua portuguesa. Beleza? Vamos continuar. Tem a palavra de composição por justa posição. Justa posição é se você fica justamente cada um no seu lugar. Por exemplo, passatempo. São duas palavras colocadas justamente uma do lado da outra. Por isso que chama justa posição. Porque elas estão justamente colocadas uma ao lado da outra. Então, passatempo é uma palavra só formada de duas outras palavras que foram colocadas lado a lado. Justa posição, colocado justamente cada uma na sua posição e não muda nenhuma delas. E girassol, gira e sol. Então são duas palavras que não mudam. Você colocou elas junto e formou uma terceira palavra. Isso aqui é chamada composição por justa posição. Tá aqui, ó. Girassol, gira mais sol. Número 5, composição por aglutinação. Isso aqui é o número 4. Ó. Número 5, composição por aglutinação. O que é aglutinação, professor? Aglutinação é quando você pega duas palavras e modifica parte delas para formar uma terceira. Que palavra é essa daqui? Ó? Planalto. Pegou a palavra plano mais alto. Então formou planalto, mas você modificou ela. Quando você modifica, você junta uma dentro da outra e você emenda elas a ponto de ficar uma palavra só, que emendou uma dentro da outra. A justa posição, elas não mudam. Se você separar ela aqui, fica diferente. Se você separar aqui, fica plan e alto. Então, planalto. Certo? Vamos lá. Essa daqui é por aglutinação, quando elas se juntam uma dentro da outra aqui, ó, forma a palavra plano mais alto aqui, ó, fica planalto. Ok? E a hibridismo, o que é hibridismo? Quando utilizam duas coisas diferentes. Por exemplo, automóvel é hibridismo, porque o auto vem do grego e o móvel vem do latim. Então juntou duas línguas diferentes para formar uma outra palavra. Isso daqui na língua portuguesa recebe o nome de hibridismo. Então vamos lá. Formação de palavras, recapitulando aqui a nossa aula. Primeiro, palavras primitivas, que são palavras que servem de base. 2, palavras derivadas, formadas a partir de outras palavras. 3, prefixal, que é formada que vem antes da palavra, e sufixal, que vem depois da palavra. Número 4, composição por justa posição. Quando você coloca duas palavras e não muda nenhuma delas, uma do lado da outra, formando uma terceira palavra. E composição por aglutinação, quando elas se unem para formar outra palavra. E hibridismo, quando você utiliza duas línguas diferentes para formar uma terceira palavra. Obrigado, pessoal. Faça uma atividade, poste lá no privado. Obrigado, boa noite, bons estudos!